Oi, amigas, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje é um vídeo que vocês pediram muito pra eu mostrar como é que eu faço as marmitas da minha dieta. E fazer marmita foi algo que me ajudou muito a emagrecer, principalmente nesses últimos 2 meses. Eu adquiri esse hábito de fazer marmita porque é muito difícil quando a gente chega em casa cansada, morrendo de fome e ainda tem que preparar comida. Muitas vezes a gente acaba optando por comer alguma coisa fora da dieta ou qualquer besteira que tenha. E preparar as marmitas, deixar a marmita de 15, 30 dias pronta na geladeira ou até mesmo uma semana é uma coisa que facilita muito, e aí você tem muito mais adesão à dieta, né? Perco aqui umas 2 ou 3 horinhas do meu dia pra fazer as marmitinhas, mas isso vale muito a pena porque durante a semana é muito mais prático. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer e vou dar algumas dicas também que eu faço pra deixar as marmitinhas bem gostosas também quando a gente descongela pra comer. Então eu sempre me organizo antes de começar a fazer as marmitas com o meu cardápio, né? Eu separo pelo carbo, proteína e os vegetais, e aí eu vou fazendo cada setor separadamente. No final, eu sempre acabo fazendo um pouco de tudo junto, mas eu sempre começo pelos carboidratos. De carboidrato, nas minhas marmitas, eu coloco ou abóbora ou batata inglesa, porque assim eu consigo comer muito mais do que se eu fosse comer só arroz. Mas eu também faço arroz, porque como eu faço pra mim e pro meu marido, o Henrique, e ele tá em booking, então a gente faz arroz pra ele, porque ele não precisa comer tanto, porque se ele fosse comer abóbora ou batata, ele teria que comer muita abóbora e muita batata para dar as calorias que ele come de arroz. Então, ele come arroz e eu como batata e abóbora. Então, eu sempre começo fazendo o arroz, porque arroz, gente, é coisa simples, né? A gente vem com um azeitezinho, toda a preparação, até mesmo a do Henrique, mesmo que ele esteja em booking, eu faço com pouca gordura, tá, gente? Então, azeite, tudo que eu uso pra grelhar, eu uso bem pouquinho pra gente não ficar acrescentando caloria desnecessária. Mas pro arrozinho é coisa simples, vocês já sabem, né? Frita aqui o alho, depois venho fritando o arroz e aí deixo ele cozinhando. O Henrique come umas 200 gramas, 250 gramas na dieta dele. Isso quer dizer que quem quer emagrecer não pode comer arroz na dieta? Não, muito pelo contrário. Antes de eu estar fazendo as marmitinhas congeladas, eu comia arroz também, comia 100 graminhas de arroz. A quantidade é muito individual, então é bom que você tenha um acompanhamento personalizado para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu objetivo, pra você saber a quantidade que você deve comer, tá? Então, tudo que eu falar aqui são as quantidades que a gente come. Então, não quer dizer que porque eu não tô comendo arroz, que você que tá em processo de emagrecimento também não pode comer, tá? Eu só prefiro comer batata e abóbora porque dá pra comer mais e eu gosto de comer bastante, entendeu? Muita gente também me pergunta, ai, Ana, mas você não enjoa de fazer marmita, comer sempre a mesma coisa? Aí é que tá. Vai depender do tanto que você vai gastar nas marmitas, né? E o tanto que você deseja gastar de tempo também. Porque, gente, quanto mais você variar, mais trabalho vai dar. Eu não gosto de sempre fazer a mesma coisa, porque é justamente o que vocês me perguntam. Eu acabo enjoando um pouco se eu comer a mesma coisa todo dia. Porém, se eu fizesse só o mesmo tipo de marmita, seria muito mais rápido. Eu acabaria em 1, 2 horas no máximo. Mas eu gosto de variar. Então eu tenho 3 tipos de proteína, tenho a abóbora, tenho a batata, porque eu gosto de ir montando marmitas diferentes. Então, se você é uma pessoa que enjoa fácil, aí você vai ter que variar mais, mas você vai ter que saber que você vai gastar mais tempo ali fazendo as preparações também, né? Eu acho que a parte mais difícil, assim, das marmitas mesmo, das marmitas saudáveis principalmente, é ter que ficar descascando. Eu descasco muita coisa nas minhas marmitas, porque, como eu falei pra vocês, eu uso batata, eu uso abóbora. Abóbora, principalmente, também é bem mais dificilzinho de descascar. Eu descasco cenoura, abobrinha. Então, essas coisas que dão uma encheção de saco. Mas é igual eu falei pra vocês, gente. Você separa algumas horas do seu dia para você ficar livre a semana, as próximas semanas, os próximos dias ou até o mês inteiro. Então vale muito a pena. Então pega esse momento e usa para você assistir uma série que você tá querendo assistir, mas tava sem tempo. Eu sempre gosto de cozinhar fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tô cozinhando e falando com vocês. Desse jeito se torna algo menos maçante, sabe? Mas para quem não gosta de cozinhar, eu até entendo que realmente tenha preguiça de fazer isso, mas é igual eu falei pra vocês, você tá perdendo tempo aqui agora pra sobrar tempo depois. Então vale muito a pena e com certeza vai acelerar muito os seus resultados. Então agora eu tô descascando aqui as minhas batatas, porque pra fazer o purê de batata eu já faço com ela bem descascadinha, porque depois que eu termino de cozinhar as batatas eu só amasso mesmo ela na panela. Eu acho mais fácil assim, mas você pode fazer da maneira que você gostar mais. Você pode fazer também batata assada com casca, tá? Lava bem a casca da batata
e faz ela assadinha no forno ou na air fryer, que fica muito gostoso na marmita também. Mas eu gosto mais de fazer purezinho, porque na hora de descongelar a marmita, eu acho que fica mais gostoso do que fazer a batata assada. Aqui, ó, as batatas todas descascadas. E assim, eu não tenho uma quantidade certa de batata que eu faço, mas geralmente fica entre 2 quilos, 3 quilos, por aí. Eu faço bastante, ó, esse tanto de batata aqui, porque realmente eu falei pra vocês que é a base das minhas marmitas, batata ou abóbora. Ah, e eu gosto de cortar as batatas, descascar e depois cortar elas em pedaços assim, porque assim cozinha mais rápido, sabe? Você pode colocar na pressão ou você não precisa colocar na pressão se você também não quiser. Às vezes eu coloco na pressão, às vezes não. Às vezes eu não quero usar panela de pressão, porque eu não gosto muito de panela de pressão, não. Tenho um pouco de medo de vocês. Vocês têm medo de panela de pressão também? Mas hoje a gente vai ter que usar, porque eu quero fazer frango desfiado e eu... Não precisa, né? Mas eu gosto de fazer o frango desfiado na pressão. Cozinhar assim mesmo, mas vai demorar aqui um tempinho pra ficar pronto. Mas tudo bem que a gente vai fazendo outras coisas. Então mostra aqui a batatinha já na panela. Ela vai ficar aqui um tempinho até cozinhar. E aqui está a nossa abóbora. O Henrique que descascou pra mim. Pra descascar, gente, é dificilzinho mesmo essa abóbora. É duro, sabe? Tem gente que coloca no micro-ondas pra facilitar. Eu mesma prefiro comprar já descascada. Mas hoje não tinha. Então o Henrique descascou ela pra mim. E aqui a gente fez também... Eita, vapor. Aqui a gente fez também o arrozinho dele nessa panela, que vai ser para as marmitinhas dele. E agora a gente vai pro nosso próximo passo. Enquanto fica pronto aqui, a gente não vai ficar de braços cruzados esperando. A gente poderia fazer outra coisa, né? Mas enquanto fica pronto aqui, a gente vai fazer alguma das proteínas, que aí já vai otimizando o nosso tempo, entendeu? Então, enquanto uma coisa fica pronta, a gente já pula para outra e vai indo assim pra... Agora a gente vai começar a preparar as proteínas. Eu sempre gosto de ter umas 3 opções de proteína ou 2, porque igual eu falei pra vocês, eu enjoo. Mas se você quiser, por exemplo, só comprar peito de frango, incrível. Peito de frango é uma ótima proteína pra você incluir na sua dieta. Mas eu gosto também de colocar a carne moída e um peixe. O que eu escolhi pra fazer as marmitinhas hoje foi o músculo bovino. Ó, aqui nós temos... quase 3 quilos de músculo, tá? Ou, geralmente, gente, eu gosto mais da carne patinho, né? Que é uma carne magra também. Só que aqui tá muito caro o patinho, minha filha. Eu acho que tá R$50 o patinho aqui, onde a gente tá morando. O músculo, eu acho que tava, tipo, quase 40, 30 e poucos. Então, assim, músculo também é uma carne magra. Então, a gente, ao invés de comprar patinho, a gente comprou músculo. Quase 3 quilos de músculo. Aqui nós temos 4 quilos de peito de frango. Eu compro sem osso já, pra facilitar, mas a gente ainda vai dar uma limpada nele. E o peixe que eu gosto de usar é filé de tilápia, que é uma proteína um pouquinho mais cara, só que é muito bom no processo de emagrecimento. E pra variar, às vezes eu compro um saquinho de 800 gramas, enfim. Gosto de incluir bastante. E o filé de tilápia dá pra comer mais também, por conta das calorias, então eu gosto muito. Dizem que filé de merluza é bom também, né, e é mais barato. A proteína que eu acho, assim, mais fácil de fazer é a tilápia. Por quê? Eu simplesmente tiro ela congelada daqui mesmo, coloco na air fryer, aí eu deixo aqui uns 5 minutinhos pra ela dar uma descongelada, e aí depois eu vou temperar. Basicamente, o que eu gosto de usar na minha tilápia? Lemon pepper e sal, apenas. Gente, lemon pepper e sal na tilápia fica muito bom, desse jeitinho que eu faço na air fry. E ela já tem a gordurinha própria dela, que solta e fica junto com o tempero, fica bom demais. Eu faço assim na air fry porque eu acho mais fácil, mas você pode fazer no forno também, só coloca num papelzinho manteiga ou unta bem a forma, que aí, senão ela vai grudar, tá bom? Mas eu gosto de fazer na air fry. Enquanto tá aqui essas 3 descongelando pra eu colocar o tempero, aí eu vou preparando outra coisa. Ó, a tilápia ficou um pouquinho aqui na air fryer, tá vendo que ela descongelou? Aí desse jeito que ela tá, ela já vai conseguir grudar bem o tempero. Então eu vou colocar lemon pepper. Gente, pega essa dica. Tilápia, lemon pepper e sal, apenas. Fica muito bom. Pode colocar uma quantidade boa. Coloca o salzinho, se quiser espremer um limão também pode, fica a seu critério. Aí você volta ela aqui e ela fica mais uns 20, 30 minutos até ficar douradinha. Aí você tira quando estiver pronta, aí eu venho e coloco mais tilápia. E aí eu só vou fazendo a tilápia aqui na air fryer enquanto eu tô fazendo as outras coisas. Agora eu vou pra nossa carne moída. Coloquei aqui bem pouquinho de azeite, como eu falei pra vocês, gente, pelo amor de Deus. Não pesa a mão nisso daqui, porque você pode estar adicionando caloria e você nem tá sabendo. Porque às vezes a gente coloca azeite na salada, azeite naquilo, azeite nisso. Quando a gente vai ver, a comida tá muito gordurosa. E aí a gente se pergunta, por que eu não tô conseguindo emagrecer se eu tô fazendo a dieta tão certinho? Às vezes tá consumindo caloria da onde você não sabe, da onde você não tá vendo, entendeu? Então coloco pouca gordura, porque a própria carne já tem a gordura dela, que ela vai soltar enquanto estiver cozinhando. Então não tem necessidade disso, entendeu? Então vamos lá pro nosso músculo moído. Geralmente eu gosto de dividir a carne para as marmitas e faço também um pouco de hambúrguer, mas a gente já tem hambúrguer na geladeira,
Então hoje a carne toda vai pras marmitas. Vocês sempre me perguntam de tempero, mas gente, tempero é uma coisa muito criativa e vai de pessoa pra pessoa. Eu coloco bastante páprica, coloco chimichurri, lemon pepper. Geralmente eu gosto da carne moída com não tanto tempero, né? Mas o Henrique gosta dela mais temperadinha. Então eu deixo um meio termo. Mas eu gosto de usar páprica, chimichurri, gosto muito. E ó, lembrando que eu tô fazendo muita carne, então você não vai colocar a quantidade de sal que você colocaria quando você tá fazendo pouca carne. Então eu vou colocar bastante mesmo, e vocês vão ver e vai falar, nossa, pressão alta, né? Mas não, é porque é muita quantidade, então não se assustem. Aqui... Você gosta de exagerar no sal. Eu gosto de uma comidinha salgada. Mas aqui tem 3 quilos de carne, então a quantidade de tempero vai ser pra 3 quilos de carne, né? Ó, temperinhos. Mas sabe qual é o tempero mais importante? Você sabe? O amor. Coloque muito amor. Você vai ver que mesmo sua comida sendo congelada, vai ficar parecendo... Vai ficar uma delícia. Faz as coisas bem feitas. Não faz com ódio. Não começa já... Entendeu? Melhor. Agora vamos lá pro sal. Assustar vocês. Quantidade de sal que vai ser colocada. Bastante sal. Porque são 3 quilos de carne, né, gente? E ainda vou acertar depois. Aqui a gente precisa de agilidade. Conforme você for fazendo as marmitas pra semana, pros 15 dias, pro mês, tanto faz, você vai ter mais agilidade, você vai adquirir mais agilidade. No primeiro dia que a gente fez as marmitas, a gente levou acho que mais de 5 horas pra fazer todas as marmitas. E teve da última vez que a gente levou tipo 2 horas, né, amor? Então assim, você vai conseguindo fazer as coisas mais rápido, porque você vai se acostumando. E é isso, ó. Tô aqui fazendo a minha tilápia. Tá ali cozinhando a minha batata, a minha abóbora, a minha carne também tá no fogo. E agora a gente vai para as estrelas da marmita, que são os vegetais e os legumes. Eu não sei a diferença de legume e vegetal, mas eu uso abobrinha e principalmente cenoura nas minhas marmitas. Por quê? Teve uma vez que eu fiz marmita que eu fiz com brócolis e eu coloquei vários tipos de vegetais junto. Fiz um panelão lá de vegetais, só que eu percebi que tem alguns vegetais que me dão gases, gente. Fico constipada. E aí, eu agora só tô colocando a abobrinha e tô colocando a cenoura, porque não me fazem mal, entendeu? Eu acho que a cenoura, principalmente, consegue aumentar o volume da minha marmita sem me deixar com gases. Então, eu vou colocar só abobrinha e cenoura por conta disso. Mas você pode colocar repolho, brócolis... Coloca... Qual mais, amor? Couve-flor. Nossa, couve-flor fica bom. Berinjela, que delícia. Eu amo berinjela. Esses vegetais que eu tô colocando aqui, abobrinha, cenoura, não conta a caloria deles, tá, gente? Então, tudo isso que eu tô fazendo, eu vou pesar pra colocar na minha marmita. Isso daqui não. Isso daqui é à vontade. Ou seja, eu uso e abuso disso, porque quando a gente tá em processo de emagrecimento, a gente quer comer mais pra ter mais saciedade e não querer atacar outras coisas que não está na dieta, né? Então, por isso que essa parte é muito importante. Se você não quiser colocar os vegetais na sua marmita pra congelar, você pode fazer na hora, pode ter na sua geladeira, tipo, uns vegetais já refogadinhos e colocando durante os dias, ou você pode fazer uma saladona quando você for descongelar a sua marmita. Mas eu gosto de colocar os vegetais porque já facilita, sabe? Num dia que eu não quiser comer a salada, minha marmita já tem os vegetais ali. Então eu gosto de fazer, eu vou refogar a abobrinha e a cenoura juntos, porque já facilita, e depois eu só vou adicionando nas marmitas normalmente. Ó, pra vocês verem como as coisas são rápidas aqui. Enquanto isso, a minha abóbora ficou pronta, já desliguei e daqui a pouco eu vou escorrer pra terminar o purê. E também a tilápia que eu tinha colocado na air fryer tá douradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa tilápia aqui e vou colocar num recipiente. E aí eu vou colocar de novo outra tilápia e fazer aquele mesmo processo de temperar e aí esperar ficar pronta. E vou fazendo isso até eu ter a quantidade de tilápia que eu quero, tá bom, gente? Enquanto isso, já vou escorrer a minha abóbora pra fazer o purê de abóbora. Você pode colocar ela na sua marmita em pedaços ou fazer o purê igual eu vou fazer. Eu vou fazer o purê que eu acho que é mais fácil, que no final das contas ela vai acabar virando um purê mesmo. Eu gosto muito de fazer o purê de abóbora no processador, gente. Fica muito gostoso, muito cremoso. Mas eu vou tentar fazer na mão mesmo hoje pra ver como é que fica. Eu acho que vai ficar bom também, mas se você tiver processador, faça, que fica muito bom. Mas assim acaba sendo mais prático, né? Então eu peguei uma concha mesmo e aí, ó, tô só amassando aqui a abóbora que já vai formando o purê. Só macetando. A câmera fica embaçada. E aí você pega, por favor, amor, o creme de ricota, que eu gosto de colocar uma colherzinha de creme de ricota, gente.
porque fica muito gostoso e não acrescenta muita caloria não, porque eu coloco bem pouco mesmo. Gente, eu não gosto de fazer propaganda sem ser paga não, mas esse aqui merece, viu? Esse creme de ricota light Ipanema, ele tem 14 calorias apenas em 30 gramas. Eu gosto muito de usar ele. Uma colherzinha desse creme de ricota não vai acrescentar muitas calorias e vai deixar o nosso purê de abóbora muito mais cremoso e gostoso. Então pensa, quando a gente dividir todo esse purê nas marmitas que a gente vai fazer, vai ser assim, calorias relevantes, mas com certeza vai fazer toda a diferença. E aí eu vou colocar sal. Da outra vez eu coloquei tanto alho, gente, que ficou super ardido. Mas vocês colocam o que vocês preferirem. Vou usar esse tempero aqui da Growth, só um pouquinho, que é de alho e cebola. Cupom na rua lá na Growth. Cupom na rua. Abobrinhas cortadinhas, e ó, eu cortei uns pedaços assim, não muito pequenos, mas também não muito grandes, pra dar uma refogadinha nela. Eu também cortei em meia-lua, rodelas, enfim, uma coisa mais rústica, as cenouras. E aí eu vou colocar esses dois na minha marmita pra me dar saciedade e fazer mais volume. As nossas batatas também já cozinharam, estão aqui, e daqui a pouquinho eu vou amassar pra fazer o purê. A carne também já ficou pronta. Olha aqui quanta carninha que a gente tem pra fazer as nossas marmitas. E agora eu vou partir para a última coisa, que será o frango. As tilápias também, ó, tá terminando aqui de fazer. Gente, no final, quando você terminar essas marmitas, sua cozinha vai estar um caos, mas vale a pena, né? E aí, ó, as tilápias estão todas aqui amontoadinhas, que vai ficando pronto, eu vou colocando. Vamos pro franguinho agora, que é a parte mais difícil. Por quê? Porque tem que dar uma limpada no frango, aí tem que colocar na panela de pressão. Mas o franguinho é a mesma coisa que eu já falei pra vocês. Pouca gordura, só um pouquinho de azeite. Alinho, que eu usei em tudo. É igual eu falei pra vocês, gente, vocês podem variar. Podem fazer frango em cubos e um pouquinho de frango desfiado pra mudar a textura ali da sua marmita. Mas quanto mais você variar, mais tempo vai levar. Hoje eu não tô querendo variar tanto. Geralmente eu faço frango desfiado e frango em cubos. Hoje eu vou fazer só desfiado porque já são 9 da noite e eu não quero dormir tarde hoje. Venho aqui com um peito de frango que já tá limpo e sem lavar, tá? Que não se lava frango, pelo amor de Deus. E já vou jogando aqui. Tempero da mesma forma que eu falei pra vocês, páprica, sal, pimenta do reino. Na hora de colocar a água, vou colocar água só até mais ou menos quase cobrir o frango. Não coloca muita água, porque depois a gente consegue manter esse tempero, sabe? Deixa o frango mais apuradinho. Eu temperei meu franguinho aqui e vocês viram que eu não coloquei tanta água, até mais ou menos até cobrir o frango. E aí eu vou fechar aqui a panela de pressão, porque o próprio frango, quando ele tá cozinhando, ele solta mais água, né? Então assim a gente não deixa ele tão aguado e aí o tempero fica mais apurado. Aqui nós temos os nossos vegetais, que ó, eu vou deixar ele refogando. Sinceramente, gente, eu só tô refogando assim porque é muita quantidade. Mas eu gosto mais quando tem menos, que eu consigo dourar mais ele, sabe? Que aí não fica tão molengo. Mas, como é muita quantidade, eu já só joguei aqui e eu vou fazer assim mesmo. E aí eu vou temperar. Os temperinhos que eu vou usar, eu não vou colocar sal ainda, porque solta água, mas eu vou colocar o tempero da Growth de alho e cebola. Páprica, vocês viram que eu coloco em tudo, né? Mas é a mesma coisa, vocês vão colocar os temperos que vocês gostam. Se vocês não quiserem, não precisa nem colocar tempero, né? Vai do seu gosto, porque eu já vi gente que gosta de comer vegetal sem tempero, acredita? Eu não joguei nada de água aqui nos vegetais e olha como juntou água. Mostra aí, amor. Olha isso daqui, gente. Ele solta muita água. E aí eu vou deixar aqui até dar uma secadinha mais ou menos. E eu vou colocar também um pouquinho de milho. Ah, mas milho não tem que contar caloria? Mas eu vou colocar uma quantidade de milho assim. É a mesma lógica lá do creme de ricota na abóbora. Quando dividir para as marmitas, não vai nem fazer diferença as calorias que vai ficar em cada marmita. Então eu vou colocar o milho pra dar um gostinho. Sabe o que eu vou colocar também? Acho que eu vou colocar um pouquinho de azeitona, que a azeitona dá um toque especial. Vou colocar um pouquinho de azeitona aqui também pra dar um toque. E todas as vezes que vocês fizerem essas marmitas, no final vocês vão falar assim: nunca mais eu vou gastar meu dia fazendo, porque fica dor no pé, é cansativo. Mas, gente, depois que, tipo, você vê a facilidade que é, você fala, vale a pena. Eu cansei, mas não importa. Vale a pena. Vamos supor que você seja uma pessoa assim, só quero focar mesmo e não tô nem aí. Vou comer mesmo assim, vou só engolir a comida. Cara, pega a panela, faz o frango desfiado, faz ali o purê de batata e pronto. Você vai terminar bem rapidinho, faz uma quantidade grande e pronto. Só que como eu tô fazendo mais variedade, porque eu sou meio chata com essas coisas, porque eu dou uma enjoada, eu gosto de cada dia ir variando, sabe?
Aí eu prefiro fazer desse jeito. Agora temos aqui a nossa batata inglesa. Vocês sabiam que em 100 gramas de batata inglesa tem apenas 52 calorias? Ou seja, é muito pouca caloria. Antes eu costumava achar que não podia comer batata. Eu gosto muito de batata e assim eu falava, nossa, por que tem que ser batata doce, né? A gente sempre tem mania de achar que batata doce é melhor. Mas não, para emagrecimento, a batata inglesa é melhor. Isso, depois que eu descobri isso, gente, a minha vida mudou. Porque assim, eu gosto muito de batata, purê de batata. É muito gostoso. E saber que eu posso incluir isso no meu emagrecimento de forma que eu posso comer em grandes quantidades para me saciar mais em comparação ao arroz, cara, isso é muito bom. Então, ó, pra fazer o purê da batata, eu só tô assim, amassando com a colher mesmo. Mas vocês podem fazer a mesma coisa que eu falei do purê de abóbora. Usar o mixer que fica super gostoso também. Mas como a gente aqui quer otimizar o tempo, eu vou amassar aqui com a colher. Inclusive, eu vou pedir ajuda pro meu marido. Já tá dando uma treinadinha no tríceps. Vou pedir ajuda pra ele amassar, que tá meio pesado aqui. Amassa aqui pra mim, amor. E estamos aqui com o nosso buffet das nossas marmitas, gente. Tá tudo pronto. Demorou um pouquinho mais hoje, porque eu acho que a gente tava mais cansado, será, amor? Porque tá gravando também. É porque a gente tá gravando, então demorou um pouquinho mais. Mas, ó, aqui nós temos os carboidratos que eu falei pra vocês, ó. O purê de abóbora, que foi o primeiro a ficar pronto. Que delícia. Está muito gostoso. Eu jantei ele hoje, eu aproveitei e fiz minha jantinha aqui. E aí aqui temos o nosso balde de purê de batata. Aqui a gente tem uns 4 quilos de purê de batata. Ah, e eu coloquei no purê leite desnatado, coloquei creme de ricota light também. E é a mesma questão lá do purê de abóbora, tá? Isso tudo aqui vai dar muitas marmitas. Quando a gente dividir a quantidade de leite que eu coloquei e a quantidade de creme de ricota, vai dar, assim, calorias mínimas. Então fica mais cremosinho, mais gostoso. E aí, assim, a gente consegue, né, ter mais prazer na nossa alimentação. Aí aqui, ó, tem o arrozinho do Henrique. Aí aqui a gente tem 4 quilos de franguinho desfiado. O frango eu temperei daquele jeito que eu falei pra vocês. Eu também coloquei um saquinho de molho de tomate pra ele ficar mais gostosinho. E ó, ele tá assim, ó. Essa quantidade de frango aqui a gente vai usar pra fazer as marmitas e também a gente deixa congelado em uns potinhos pra quando a gente quiser fazer lanche, pizzinha caseira e etc. Aqui temos o nosso balde de vegetais. Ele tá gostoso, o Henrique ficou comendo, você acredita? Eu sempre acabo com menos do que eu achava, porque assim, ele murcha, né? Eu sempre tento fazer mais pra dar bastante pra todas as marmitas, mas sempre acaba dando pouco. Isso daqui vai dar bem pouquinho pras marmitas, então eu sempre vou ter que completar com salada e essas coisas, mas enfim, fica a dica aí. Façam bastante vegetais, vocês vão achar, nossa, é muito. Depois que você refogar, você vai ver que não é muito, tá? Você vai ver que ele murcha bastante. Tava transbordando a panela. Tava transbordando. Eu tive que dividir em 2 panelas. No final deu isso aqui. Enfim. E aqui temos a nossa carninha moída, ó. Carninha de músculo, que tá bem soltinha. Tá vendo? E a tilápia, que não está muito bonita esteticamente, mas tá muito gostosa, que eu fiz com lemon pepper. E agora, bora montar nossas marmitas? Vou mostrar pra vocês como é que eu peso, como que eu monto e como que vai ficar tudo muito lindo. O pessoal já comenta aí também, né? Vocês acham que vai dar quantas marmitas? Já comentem aí agora, antes de vocês verem o final. Comentem, vocês acham que vai dar pra umas 30 marmitas, amor? Vamos torcer? Porque aí a gente fica 30 dias sem cozinhar. Vamos torcer. Comentem aí, quantas marmitas vocês acham que vai dar essas comidas aqui. Gente, eu uso esse potinho mesmo de plástico. Eu quero muito começar a usar aquele de vidro, sabe? Só que eu tenho que achar em grande quantidade e com preço não muito caro. Então, a gente tá adiando um pouco. Mas enfim, a gente por enquanto tá usando esse de plástico mesmo, 500 ml. Eu tinha comprado também o de 250 ml, se eu não me engano, né? Esse aqui, 350 ml. Só que não cabe muita coisa, então eu sugiro que você sempre compre a de 500 pra cima, tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aproxima aqui, amor. Ó, balancinha da Growth também, muito boa essa balança. Balancinha padrão, né? E aí, como que eu vou fazer? Vamos supor que a gente vai fazer uma marmita de purê de batata. Na minha dieta, são 150 gramas de purê de batata. Lembrando que essas quantidades são individuais para cada pessoa, tá? Então, eu iria colocar aqui primeiro os 150 gramas de purê. Aí eu gosto de deixar ele bem lisinho assim. E lembrando, gente, uma dica pra marmitinha de vocês sempre ficar gostosa. Espere esfriar todos os alimentos antes de colocar na marmita. Ou você pode pôr com ele quente mesmo, mas antes de você fechar, você espera esfriar. Porque aí não vai criar aquele vapor, sua marmita não vai ficar tão aguada, sabe? E aí, a outra dica é, quando você for tirar
Pra esquentar, você tira, deixa ela descongelar um pouco fora da geladeira e aí depois você coloca no micro-ondas. E aí quando tiver purê de batata, pra ele não ficar aguado, você vai deixar esquentar bastante, até pegar fogo praticamente, que aí o amido da batata vai fazer o purê ficar bem cremoso de novo e não vai ficar aguado. Então pega essa dica aí, que fica muito bom. Parece que acabou de fazer o purê. Juro pra vocês. Testa aí, depois me fala. Vou fazer essa marmita de frango com batata. Esse aqui, gente, frango desfiado, ele tem uma loucura dele que parece que você já colocou 100 gramas, quando você vai ver, você tem só 30. Então, frango desfiado dá pra enganar, parecendo que tá comendo mais. Aí, ó, coloquei o franguinho, coloquei o carboidrato e agora vou finalizar só com os vegetais. Eu gosto de pesar os vegetais pra colocar no mínimo umas 150 gramas. Mas, como a gente não tem muito, eu vou ter que racionar aqui, né? Vou colocar pouquinho aqui por cima. Tá vendo? Vou colocar umas 100 graminhas. Temos a nossa primeira marmitinha, frango, purê e vegetais. Se você não tivesse frescura, igual eu tenho, você poderia fazer só o frango, só o purê e os vegetais, que você iria fazer em 1 hora e meia, montava as marmitinhas e pronto. Você conseguiria fazer várias e conseguiria ter resultado da mesma forma. Mas, como eu sou meio fresca, eu fiz outras. E também pra mostrar pra vocês, né, algumas opções a mais. Agora, só pra título de curiosidade de vocês, caso tenha alguém aqui que também queira ganhar massa, eu vou montar uma marmitinha pro Henrique. A marmita dele é arroz e proteína. Ele não come vegetal, ele só come o arroz e a proteína porque ele não quer ficar muito saciado, né? Ele quer comer mais calorias do que ele gasta. Então a gente vai pegar aqui o arroz. Ah, e pra quem não sabe usar balança, vem aprender, ó. Você coloca o objeto, como que você vai fazer agora pra saber o peso da comida que você tá colocando? Se tem o peso do pote. Você vem aqui, ó, tare. Agora a gente vai colocar 250 gramas pro Henrique de arroz. Dá umas 7 colheres, mais ou menos. Ah, é? Vamos ver se é verdade? 5, 7. Não vai dar. E aí a do Henrique é simplesmente 250 gramas de arroz e 100 gramas de proteína. Agora você me pergunta, e eu que quero emagrecer, eu posso comer só arroz e só frango, por exemplo? Poderia, mas vamos supor, você teria que colocar bem menos arroz, sei lá, umas 100 gramas de arroz e 100 gramas de frango, o que daria muito menos volume do que essa marmita aqui, que tem, por exemplo, 120 gramas de frango, 150 de purê e vegetais. Então assim você consegue comer mais com as mesmas calorias e ter muito mais resultado, porque você vai ficar mais saciado, vai querer beliscar menos, né? E aí você vai ter mais resultado do seu processo de emagrecimento. Então não deixe de colocar os vegetais, faça trocas inteligentes, então troque o arroz pelo purê de batata, por exemplo, ou purê de abóbora, enfim, o que você quiser. E é isso. Vamos fazer agora uma marmitinha de abóbora. Vou colocar também aqui umas 150 gramas de purezinho de abóbora. Eu venho aqui com garfinho. Tilápia ou carne, amor? Tilápia. Então, 120 gramas... Ui, 120 gramas de tilápia. Tão bonitinho, eu vou dar uma quebradinha pra ela poder... Aqui 120 gramas de tilápia. E agora, nossos vegetais. E vai quantas gramas de vegetais? É, bem racionado, mas se você puder, coloque mais de 150. Então aqui temos uma marmitinha de tilápia com abóbora e vegetais. Temos aqui uma marmitinha de abóbora com carne moída e vegetais. Temos aqui tilápia com purê de batata e frango com purê de batata. Ou seja, a gente tem frango, tilápia e carne de proteína, temos abóbora e batata e a gente vai fazendo essas combinações aí do jeito que você preferir. Simplesmente 37 marmitas depois, aqui estamos. Mostra aí, amor, como que ficou as nossas marmitinhas. Todas essas que tem só arroz e proteína são do Henrique. As minhas são essas que tem os legumes e também tem algumas minhas que não tem legumes porque acabam no meio do caminho. Mas deu pra fazer 37 marmitas com tudo aquilo que a gente mostrou pra vocês. E aqui, ó, aqui atrás... Tava aparecendo atrás de você, pareceu um fundo. Tem 15 marmitinhas de frango. Eu gosto muito de congelar essas marmitinhas só com umas 120 graminhas de frango, porque no jantar a gente geralmente não come essas marmitas que a gente preparou aqui. A gente geralmente come essas marmitas no almoço e no jantar, pra dar uma variada, a gente faz ou hambúrguer. Então a gente tem aqui, ó, quando a gente quer comer hambúrguer, a gente tem o hambúrguer congelado.
Ó, tá vendo? O hambúrguer separadinho, congelado. Então isso facilita muito a vida também. E ó, uma porçãozinha de frango aqui que eu falei pra vocês. Então a gente gosta de armazenar o frango assim porque a gente faz ou lanche da tarde com pão, faz patezinho de frango. Só tirar do congelador, colocar 2 minutos. Uma forma pra não errar, né? Tipo, já tá pronto ali, você só joga no pão e... Exato, coloca 2 minutos no micro-ondas, mistura com requeijão, temos um patê de frango para lanche da tarde. Ou a gente gosta muito também de jantar pão sírio. Esse aqui é um pão sírio que a gente compra no mercado mesmo. E aí coloca um molhinho de tomate, franguinho, requeijãozinho light ou mussarela e tem uma jantinha que fica igual uma pizza. Ou seja... Aqui nós temos opções para o nosso almoço, temos opções de hambúrguer ou com frango pra gente fazer nosso jantar, a gente faz ou a pizza ou o lanche da tarde, ou também o balde de salada, que aí eu uso esse aqui, ou uso esse frango pro balde de salada, ou uso também isso aqui, ó, atum enlatado pra fazer o balde de salada, ó, atum enlatado em água, tá? Tudo aqui na minha cozinha tá cooperando pra eu seguir a dieta certo. Eu acordo de manhã, faço o meu café da manhã, que é fritar um ovo e comer com pão, que é muito prático. O almoço tá pronto, lanche da tarde a gente pega ali ou o atum ou o frango pra fazer o patezinho com pão, ou a gente come o iogurte com whey, que é prático também. No jantar, ou a gente come um hambúrguer que já tá pronto, ou o pão sírio com o frango. E assim a gente não precisa ficar pensando no que vai comer, preparando na cozinha, perdendo tempo, sendo que isso pode fazer com que a gente acabe errando, tenha vontade de pedir delivery, como qualquer coisa que vê pela frente, porque a fome não espera. Então, essas são as maneiras que a gente encontrou de seguir a dieta, sabe? E foi assim que eu consegui seguir a dieta à risca mesmo nos últimos 2 meses, foi assim que eu consegui ter tanto resultado, né? Perder, assim, uns 7 quilos aí. Então... é assim que a gente faz as nossas marmitinhas. A dica que eu dou pra vocês é realmente fazer, temperar bem bonitinho, gostosinho. Mesmo que seja em grande quantidade, eu sei que é chato ficar fazendo comida em grande quantidade, é mais difícil, né? Mas faz ali, deixa esfriar direitinho, ó. A marmita, gente, já tá fria e a gente vai tampar e colocar lá no micro-ondas. Deixa esfriar, armazena assim bonitinho. E aí, quando você for tirar do micro-ondas, é só você deixar ela um tempo fora do... for tirar do micro-ondas. Quando você for tirar do congelador, é só você deixar um tempo fora do congelador pra ela dar uma descongelada. Leva pro micro-ondas bastante, por uns 10 minutinhos a gente coloca. Mas se estiver totalmente congelado, pode ser até por 5 minutos. E aí você vai ver que vai ficar bem gostoso, tá? Só de você deixar a marmita esfriando, sem criar aquele vapor, já vai fazer uma grande diferença na sua marmita. E é assim que a gente faz as nossas marmitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi cansativo, a gente levou um pouquinho mais de tempo pra fazer as marmitas. Ó, 1 da manhã. Pra gravar, mostrar pra gravar, mas eu espero que vocês tenham gostado e me deem ideias de vídeos que vocês queiram ver aqui, mais esse estilo sobre dieta, treino, estilo de vida, que eu quero muito saber o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui. Ainda tô pegando o jeito aqui no YouTube, mas tenho certeza que a gente vai pegar o jeito e vamos conseguir trazer vídeos maravilhosos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.